Boa tarde a todos. Que a presença de Jesus continue nos abençoando, permeando o nosso trabalho de toda a tarde. A medicina, ela sempre procurou descortinar quais os fatores envolvidos no processo de adoecimento. Do pensamento mágico que relacionava a doença como um castigo divino, a medicina vem avançando, procurando estabelecer critérios de análise, de reflexão, que nos possibilite uma visão que englobe todos os fatores predisponentes para o adoecimento. E quando a medicina identificou o vírus e a bactéria através da microscopia, se pensava que as doenças estavam vinculadas a um agente etiológico. Até hoje, nós médicos somos condicionados a buscar um agente etiológico, algo de fora que provoque a doença. Isso ficou muito presente na formação do médico. Só que com o passar do tempo, percebeu-se que esse fator etiológico, um agente microbiano, uma bactéria, um vírus, não explicava todas as doenças. Mas a medicina começou a se voltar para o entendimento de uma doença baseada numa origem material. E os fatores não materiais, como os fatores subjetivos da psique, as emoções, os fatores ambientais, foram ficando de lado. E cada vez mais se buscou um entendimento de que algo material pudesse ser o agente causador das doenças. Como os vírus e as bactérias não explicavam tudo, a medicina foi buscando outras informações, e até que na década em 1860, o médico suíço, Miescher, ele começou a pesquisar, ele foi um bioquímico, e descobriu uma substância chamada nucleína, que era encontrado no núcleo das células. E começou, então, a medicina a avançar no campo da genética, Com o passar do tempo, alguns cientistas conseguiram, então, isso foi um marco na época, foi divulgado em todos os principais jornais do mundo inteiro, que se tinha descoberto o DNA, a molécula da vida. Descortinava para a medicina, então, uma nova frente de entendimento. Nesse DNA, nessa estrutura molecular, estava guardado todos os segredos da genética. Era ainda para nós médicos uma caixinha obscura, mas nós já estamos começando a abri-la, a descortinar o que ela nos reservava. E essa pesquisa foi avançando, se começou a estudar a importância, até chegarmos no conceito de genoma, que é o conjunto de genes de uma espécie, e através desse genoma, nós podemos entender e compreender todo o processo de reprodução, da herança genética, de toda a variação dos aspectos relacionados à descendência de uma estrutura filogenética e ontogenética. Isso na medicina, então, descortinou uma nova possibilidade. Quem sabe não está aí, já que os agentes etiológicos microbianos não explicam todas as doenças, não estaria aí, então, a explicação para as patologias humanas? E passou a medicina a dar muita importância à genética, o que se chamou de determinismo genético. Era tão forte esse pensamento dentro da área médica, que a genética teria condições
de resolver todas as problemáticas humanas, e que ela detinha todos os fatores vinculados às doenças, que se dizia até que o comportamento era dado pela genética. Existia até dentro da medicina genética do comportamento, que até o comportamento tinha um componente genético fundamental. Então, a genética, ela era uma coisa muito forte e determinante na área médica. E ai de quem dissesse ao contrário. Até que, então, se pensou, já que a genética detém toda essa possibilidade de descortinar novos horizontes para o conhecimento médico, já que havia essa reflexão, no sentido que ela poderia dar todas as respostas que nós gostaríamos, com o entender do adoecer e do curar, se criou o chamado Projeto Genoma. De tempo em tempo, a medicina e alguns países elegem um tema importante, fundamental, para dedicar alguns anos de pesquisa. Geralmente são 10 anos de pesquisa que se coloca num projeto desse. Já teve o projeto do cérebro, o projeto do câncer, em que todos os pesquisadores do mundo, eles se concentram, e os recursos monetários também são desviados para focar nesse projeto. Então, o projeto Genoma Humano foi criado, foi um empreendimento internacional. Ele foi projetado para durar 15 anos e teve início em 1990. E o objetivo era identificar o mapeamento dos genes que se calculava para explicar a complexidade do ser humano, que houvesse no mínimo 150 mil genes, pela complexidade que é o ser humano. E aí, então, se debruçaram nessa pesquisa, nesse empenho. E o Dr. James Watson foi o chefe, que começou a assumir a direção do projeto. Isso envolveu, para vocês terem uma ideia, 5 mil cientistas, 250 diferentes laboratórios, que contavam com um orçamento que variou de 3 bilhões a 53 bilhões, conforme o setor de pesquisa. E que recebeu muito apoio do Departamento de Energia dos Estados Unidos. E essa pesquisa ela foi se desenvolvendo, esse consórcio foi publicar a sua primeira conclusão em 2001, na Nature, que mostrou que já havia 90% já descoberto do genoma humano. Então, em 1999, foi anunciado o primeiro rascunho do genoma, E em 2013 foi comunicado que conseguimos o sequenciamento de 99% do genoma humano, com uma precisão de 99,99%. Essa pesquisa foi celebrada no mundo inteiro, e foi anunciada em 2001, e em 2013 foi a conclusão. Dia 4 de setembro de 2007, foi publicado a sequência completa do genoma do próprio pesquisador Craig Venter. E a grande revolução desse projeto, esse novo trabalho, é que foi feita também uma avaliação do projeto do genoma diploide, e não somente do genoma haploide, ou seja, essa comparação possibilitou a nós entendermos que a diferença genética entre dois indivíduos é muito pequena. Nós temos uma semelhança genética de 99,5% entre nós. E qual é a conclusão? Que nós temos em torno de 30 mil genes. É 1/3, menos daquilo que se pensava, 90 mil a 150 mil. E aí se tornou um grande dilema. Esse projeto, que era um projeto para explicar as doenças humanas, e para identificar as causas, buscar a cura das doenças também,
foi uma grande decepção, porque a genética não consegue explicar a complexidade do funcionamento humano. Para vocês terem uma ideia, o nosso código genético humano, ele tem a mesma quantidade de um pé de milho. A mosca Drosophila tem 13 mil genes. E um verme nematóide tem 19 mil genes. O que o cientista falou? Olha, isso é uma facada no orgulho da nossa espécie. Como podemos continuar de cabeça erguida, sabendo que temos apenas poucos genes a mais do que um verme? Disse Francis Collins, coordenador da equipe internacional do projeto Genoma Humano. Então, toda aquela importância que se dava, todo aquele determinismo, toda aquela carga que se colocava em cima da genética, como sendo aquela área da medicina que poderia explicar tudo e alcançar a cura para tudo, não se confirmou. E isso gerou uma série de reflexões nos cientistas. Porque se percebeu que a genética, os genes que foi identificado, era muito pouco para explicar. E começou, então, a se voltar para a epigenética, para a influência também no meio ambiente. E, além da questão dos genes, a genética ela não consegue explicar a questão topográfica 3D do ser humano. O gene ele tem uma informação, mas o que leva uma célula a migrar em direção à cabeça? O que leva o coração a se arredondar e ficar uma cavidade dentro do coração? O que faz uma força centrípeta ou centrífuga gerar uma conformação anatômica? Isso não é da genética. Então se percebeu que a genética realmente não explicava tudo. Que, na verdade, existe uma força ordenadora das nossas células. Todo o processo embriológico, como é que o bebê vai se formando, ali eu estou vendo o desenvolvimento de um embrião, que começa com apenas um zigoto, união de duas células, que vão se multiplicando, formando a mórula, e assim por diante. Como é que aquelas duas pequenas células que se uniram conseguem criar uma complexidade enorme, que é o corpo humano? E a genética realmente não conseguiu explicar isso. E então os biólogos, cientistas, começaram a perceber que atrás do fenômeno embriológico existe uma força ordenadora, o que o Robert Sheldrak chamou de campo morfogenético. Existe um campo ordenador não material, mas que orienta e sustenta o desenvolvimento embriogênico. Mas nós perguntamos, se existe um campo morfogenético que orienta a formação do embrião, quem é que cria o campo? Da onde vem o campo? O campo já é uma ação como consequência de algo. E esse entendimento que Sheldrak nos traz do campo genético não é uma coisa nova. Aqueles cientistas mais detalhistas, mais reflexivos, já identificavam que a genética não poderia explicar muito. Um dos maiores fisiologistas que nós conhecemos na área médica, toda a fisiologia teve o desenvolvimento graças ao trabalho de Claude Bernard. Ele chamava essa força ordenadora de ideia diretriz. Ele já percebia que havia algo mais do que um simples fator material. Hans Rich chamava de inteléquia. O nosso Hernando Guimarães Andrade aqui chamou de modelo organizador biológico. Harold Burr, que era professor de anatomia
nos Estados Unidos, chamavam de campos eletrodinâmicos. Spearman chamava de campo embriônico, e assim por diante. Então, vários cientistas já visualizava algo não material que estava na base da formação do corpo humano. O que nós, espíritas, chamamos essa estrutura organizadora, orientadora da formação do corpo humano, do processo embriogênico, de perispírito. Esse corpo espiritual que vai fazer essa interface, essa ligação entre o espírito e o corpo, sendo responsável por inúmeras funções, sendo a matriz espiritual do corpo físico, aquele que vai orientar toda a formação e vai determinar, aí sim, quais são os genes, quais são as informações genéticas que devem ser desencadeadas ou não no nosso processo de desenvolvimento orgânico. Então, nós sabemos que a genética é uma predisposição. Nós temos na genética aquilo que a gente chama de que é congênito, né? E aquilo que das doenças não congênitas. Congênita é aquela que tu já nasce com ela. É uma malformação congênita. A criança já nasceu com aquela malformação no coração, ou a criança que tem anencefalia, aquela malformação no encéfalo. Então, eles chamam de doença congênita, ela aparece no nascimento. Mas tem doenças que são genéticas, mas que vão aparecer no decorrer de nossas vidas. Existe um chamado relógio biológico. Aquela predisposição já está dentro de nós, mas vai chegar um momento das nossas vidas que ela vai ser desencadeada. Por exemplo, a hipertensão, a diabetes tipo 2. São doenças genéticas, mas que vão aparecer no longo das nossas vidas. Mas isso nós recebemos como uma predisposição, como uma tendência que nós herdamos, mas que podem ser ativadas ou não ativadas. Depende do quê? Dos nossos hábitos de vida, do nosso ambiente que nós vivemos, depende da nossa subjetividade, das nossas emoções, toda essa carga de informações, de influências, de fatores que vão estar interagindo e interferindo na nossa saúde. Então, o que faz aquela informação ligar ou desligar? O que ativa aquela informação? Ela está lá. Mas ela pode ser ativada ou não. Então, nós podemos, em termos espirituais, dizer que a genética a herança genética é o nosso, em termos biológicos, é o nosso karma. Né? Aquilo que nós herdamos de nós próprios. Porque não é por acaso que nós reencarnamos em determinada família, não é por acaso que nós trazemos algumas predisposições, e o perispírito, ele mantém toda a memória, todas as informações do nosso processo evolutivo. Ele carrega todas as informações no corpo espiritual que vão ser passadas para o corpo físico. E nós sabemos que toda lesão consciencial, toda vez que nós nos afastamos da harmonia da lei de Deus, nós vamos criar o que chama de lesão da nossa consciência. André Luiz vai dizer que essas duas maneiras de nós curarmos essa lesão consciencial, que acaba afetando o nosso perispírito, ou através da caridade do amor, ou através da dor. Então, essa lesão consciencial, ela está registrada no nosso corpo espiritual. E quando começa o processo reencarnatório, essas informações são passadas para o nosso corpo humano. Né? Então, com o passar do tempo, já que a questão genética não conseguiu responder à expectativa que nós tivéssemos muitos genes para explicar a complexidade, não se confirmou, começou a se falar em epigenética, que é um termo que surgiu lá em 42, né, e que ela fala, né, que a nosso estilo de vida, a nossa relação com o meio, é capaz de imprimir mudança
na função, o comportamento dos genes. Então, mostrando que não só a genética que nós herdamos, mas a vida de relação, ela é fundamental para nós entendermos hoje em dia a genética moderna. Aí, esse termo que já existia em 42, voltou com muita força, né, na atualidade, para transcender essa ideia de não só apenas os fatores materiais envolvidos, mas tem fatores que transcendem os fatores materiais. No livro psicografado por Divaldo Franco, Atualidade do Pensamento Espírita, existe uma pergunta muito interessante, feita a Viana de Carvalho, que diz o seguinte: a reencarnação poderia processar-se não no momento da fecundação, e sim em estágio mais avançado do processo biológico? E Viana de Carvalho respondeu: no atual estágio de evolução da criatura humana e do planeta terrestre, a reencarnação tem início no momento da fecundação. Isso vem referendar o que o livro dos Espíritos já falava. Quando começa o processo reencarnatório, eles falam na concepção. Que tem muita gente defendendo que a reencarnação só começa com a nidação, com a implantação, né, no útero. Não é verdade. Então, já na união dos gametas, do espermatozoide e do óvulo, já começa o processo reencarnatório. A partir de cujo instante o perispírito começa a imprimir nos genes e cromossomos os equipamentos de que necessita o espírito para a evolução. Nos estágios mais avançados do processo biológico, já estariam definidos programas orgânicos, o que dificultaria a perfeita identificação do ser espiritual com os instrumentos que lhe irão servir de sustentação. Então, não fica dúvida que durante o processo reencarnatório, no desenvolvimento embriológico, o perispírito está ali imprimindo nas células todas essas informações e as necessidades kármicas que precisamos superar na presente encarnação. E continua: o perispírito seria o fator fundamental no processo da gênese corporal. É o perispírito o modelador, sem cuja presença o espírito não lograria imantar-se a organização física, para o processo de reencarnação. Então, isso é muito importante, porque aqueles embriões que não conseguem se formar, nós temos a tese que não tinha ali um espírito ligado. E por não ter um espírito ligado, né, o pensamento materno ele pode manter o processo de gestação por algum tempo, mas não o suficiente para se desenvolver completamente o embrião. Porque precisa esse perispírito como um molde de estruturação do corpo. Então, como não tem um espírito, não tem um perispírito, esse processo ocorre de uma maneira desorganizada. E aí surge o aborto espontâneo, porque não tem, né, o espírito e o perispírito dando essa orientação, gerando esse campo morfogenético pelo qual as células vão encontrando base de sustentação, de reestruturação dos órgãos humanos. Por ser o primeiro envoltório, cuja programação se dá pelos recursos magnéticos de que é constituído, apresentando as características que lhe refletem o estado e a evolução. E veja bem, nós sempre recorremos ao missionário da luz, a reencarnação de Sigismundo, né? Então, é o campo magnético, né, que o perispírito vai expandir, e o campo magnético também dos pais, né, que vão gerar esse processo de criação, de escolha do espermatozoide do óvulo para constituir aquele corpo necessário àquela encarnação. Esse processo ocorre de uma maneira natural, porque existe um campo de afinidade. O espírito vai atrair aquela célula mais adequada ao seu processo reencarnatório. Isso pode ocorrer sem intervenção do mundo espiritual. Em alguns casos, como no caso do Sigismundo, a espiritualidade vem e intervém ajudando. Mas mesmo que não haja intervenção direta dos espíritos técnicos lá em cima, esse processo ocorre igual. Porque isso é uma lei matemática.
Tudo está ligado à lei da afinidade. Isso acontece também no campo hereditário. Tá? Mas veja que ele falou, que a gente dá muita importância à questão do espermatozoide. Mas não é só o espermatozoide que recebe a influência do campo magnético, o óvulo também. O que ele vai dizer? Não seríamos coerentes se admitíssemos que só as células sexuais masculinas fossem selecionáveis entre os 200 milhões, 500 milhões de espermatozoides, por ejaculação, que se propõem a fecundar o óvulo. Entre mentes, ao se completarem a sua formação, os ovários contêm 300 mil a 400 mil folículos, cada um deles contendo um ovócito primário. E durante a vida da mulher, apenas cerca de 300 deles conseguem atingir a maturação, sendo que os outros vão sofrer involução e regredir, sem progredir para o óvulo. Então, o óvulo também recebe a influência magnética da mãe e também dos espíritos que estão em processo reencarnatório. Então, tanto o gameta masculino como o feminino, ele encontra a influência do mundo espiritual, né? E nós temos aí um grande pesquisador, Ian Stevenson, que psiquiatra, que fez aqueles 20 casos positivos de reencarnação, que pesquisou na tese dele, através de memórias, de processos reencarnatórios em todo o mundo. E o último trabalho dele foi uma busca de uma prova biológica que a reencarnação realmente tem essa base, né, fisiológica, essa base científica a nível físico e espiritual. Então, ele foi desenvolvendo e chegou no último trabalho dele, Reencarnação em Biologia, uma contribuição à etiologia da marca de nascença e defeito de nascença. É um livro de muito fôlego, tem 2.300 páginas esse livro, em que ele tenta fazer uma correlação das memórias das pessoas que lembram da sua encarnação passada com marcas de nascença. É muito interessante. Ele faz todo um estudo, né, dos antepassados que já faleceram, confrontando com as histórias que ele coleta, dessas pessoas que recordam as vidas passadas, e confrontando as informações que ele recebe com essa reencarnação, com essa vida passada. Tentando estabelecer vínculos da história com a questão genética, com a questão fisiológica. E aí as pessoas, desencarnei em tal situação, desencarnei por tais fatores. E ele, então, procurou buscar essas informações, e ele conseguiu identificar vários casos em que essas pessoas traziam marcas de nascença ou deformações físicas congênitas relacionado à última vida deles. E ele, inclusive, o Stevenson, conseguiu encontrar registros de autópsia, né, das autópsias que foram feitas dessas personalidades anteriores, mostrando essa correlação com o tipo de morte, com a forma de nascença. Esse caso aí é de uma criança que ele lembrou que na vida passada ele foi morto por tiros. E trouxe, assim, detalhes muito impressionantes que o Stevenson pôde reconstituir através desse registro, e ele buscou essa personalidade anterior, e através da autópsia dessa personalidade de vidas passadas, ele identificou os locais onde essa pessoa recebeu o tiro, que está aquelas marcas ali no peito, na região torácica, e tu vê, ele são as mesmas marcas de nascença, os locais de marca de nascença que ele trazia, como se fosse, né, um registro do perispírito ainda desse passado recente. Então, hoje se fala, né, de um metasistema, que a genética depende de um metasistema, de um recurso anterior à genética, que consegue orientar, explicar e conduzir o processo reencarnatório, o processo embriogênico. E para nós, espírita, né, isso está ligado
a reencarnação. Então, recordando lá o Livro dos Espíritos, a questão 93, o espírito propriamente dito tem alguma cobertura, ou está, como pretende alguns, envolvido numa substância qualquer. O espírito está revestido de uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bem grosseira para nós. Muito vaporosa, entretanto, para poder levar-se na atmosfera e se transportar para onde queira. Então, aquela caixinha escura, que era a genética, que começamos a abrir, que não respondeu, nós agora passamos para o perispírito. E acreditamos que no perispírito, aí sim, nós temos todas as explicações que estavam delegando para a genética. Porque o perispírito é esse metasistema, é essa estrutura que veio antes da genética, orientando e desencadeando todo o processo da influência genética. Tá? Então, nós temos uma representação ali, né, o espírito reencarnante, sendo amparado pelas leis de Deus, pela espiritualidade vinculada ao seu processo reencarnatório, e recebendo do pai e da mãe os recursos genéticos. Mas o perispírito que faz esse processo, através do campo magnético, de determinação dos gametas, e ativando e desativando as informações necessárias para o nosso processo reencarnatório. Então, é ele, esse elo de ligação entre o espírito e a matéria, trazendo toda a somatória das vivências das nossas encarnações passadas. Ele registra toda a história e vai imprimir na encarnação atual aquilo que precisamos viver. Tá? Então, nós, do Médicos Espíritas, temos maior interesse que os equipamentos médicos. Hoje está avançando bastante o campo magnético, e quem diz que no futuro não possa também identificar esse outro campo magnético, ainda diferente desse magnetismo que nós conhecemos, mas que nós acreditamos que com o passar do tempo, nós podemos dispensar a vidência, o médio vidente, né, e conseguir, através da tecnologia, alcançar o perispírito. Imagina a gente botar o paciente numa tela que faz uma leitura magnética e identificar as lesões perispiríticas, que no futuro poderão justificar uma doença. Eu me impressionei muito com um médium lá em Palmelo, em Goiás. Palmelo é uma cidade espírita. Já viram falar de Palmelo? Palmelo, ele foi criado pelo seu Candinho. Seu Candinho era uma pessoa que morava na região, e a mãe dele ficava sempre muito obsedada, incorporava um espírito, e subia uma ladeira, e o espírito queria que ela se jogasse lá de cima. E tinha um senhor que tinha uma casinha ali, no trajeto para esse local, um preto velho que morava lá na fazenda, e ele interrompia a marcha dela e doutrinava o espírito, fazia desincorporar, e disse para o Candinho era criança: olha, quando tua mãe subir lá em cima, tu não deixa, é perigoso para ela. Tu sabe orar? Eu não sei orar, coisa nenhuma, não queria nada de religião. O preto velho pegou ele pelas orelhas, fazia ele ajoelhar e levantar, e ensinou o Pai Nosso para ele, para marcar bem, ó. E um dia, deu a coincidência daquela senhora passar a casa do preto velho, ele não estava ali. E o Candinho, criança, ficou assustado. Ele viu a mãe dele lá em cima, e viu um vulto escuro, querendo empurrar a mãe. Daí ele lembrou da orientação, e aí estendeu a mão, começou a rezar com tanta fé, e viu aquele vulto escuro, aos pouquinhos se diminuindo, e desapareceu. Foi a primeira cura dele, a cura da mãe dele. Ele se tornou um grande médium de cura. Ele era tão famoso lá naquela região, as pessoas iam de cavalo buscá-lo, o auxílio dele, só de chegar perto da residência já ficavam curados. E ele recebeu daí uma incumbência: olha, tu vai criar uma cidade chamada Palmelo, que chama Palmas da Vitória. E aí a espiritualidade orientou aonde ele devia comprar as terras para começar a cidade,
E quando os engenheiros foram lá começar a construir as primeiras edificações, as bússolas ficavam assim, ó. Aí chamaram os geólogos e tem pedras magnéticas lá embaixo. Então é um campo magnético, então pessoas vão lá para buscar cura. E quando eu estive lá em Palmelo, conhecendo Palmelo, o seu Candinho já é desencarnado, eu conheci um senhor que era frei na Itália. E ele começou a enxergar os espíritos. Ele é sacerdote, padre, e começou a pregar na igreja coisas espirituais. Os superiores chamaram ele, olha, não pode. Isso tu não pode fazer. Aí ele recebeu uma comunicação, ele recebeu uma mensagem. A tua missão não é aqui na Itália, é no Brasil. E ele largou tudo e veio para o Brasil. Só que ele não falava português direito, estava um pouquinho obsedado, se perturbou, foi para São Paulo e virou um morador de rua. E naquela época, ele foi tratado como doente mental. E quando tinha doente mental, o que faziam com ele? Mandava para o hospital psiquiátrico fazer lobotomia. Aí ele estava incomodando ali o bairro, o pessoal se sentia incomodado por ele, ele foi preso. Aí o delegado falou assim para os funcionários, vou mandar esse cara lá para o hospital, lá fazer lobotomia. Ele ouviu, ficou desesperado, começou a rezar, e aí a espiritual falou, olha, nós vamos te salvar dessa vez, mas tu tem que procurar Palmelo, lá tu vai ser curado. Aí o delegado disse, olha, fiquei com pena de você, vou te soltar, mas não fica aqui na minha região, não vem me incomodar aqui, vai para outro local de São Paulo. E ele, que São Paulo, eu quero fugir daqui. Daí ele foi pedir carona na estrada e parou um caminhoneiro. Onde tu quer ir? Eu quero ir em qualquer lugar, eu quero sair de São Paulo. Aí o caminhoneiro deu carona para ele e na conversa ficou sabendo que o caminhoneiro ia passar por Palmelo. E lá ele chegou, foi curado pelo seu Candinho. Não sei se ele continua vivo ainda, ele é orientador espiritual da Casa Espírita lá. E ele tinha uma técnica, agora eu vou chegar onde que eu quero chegar, uma técnica chamada de radiografia espiritual. Ele botava a pessoa de pé, com os médios aqui do lado, e ele fazia uma leitura do perispírito pela evidência. Fazia uma radiografia espiritual. Ele era receitista, dava receita. A minha avó Brandina, tomou muito remédio, que o tio Vilaudo levava ela lá para consultar com esse senhor. Né? Então, quem sabe no futuro, né, não podemos avançar na medicina, e dispensar a evidência, o médico, conseguir identificar, através da nossa tecnologia, né, elementos necessários para nós chegarmos no perispírito, e aí sim a medicina avançar na busca da etiologia das doenças, na busca da compreensão também das curas, e fazer essa vinculação entre a mente, o espírito e a matéria. E para encerrar, pessoal, queria só falar para vocês, você falou tanto em projeto aqui, né? Eu queria trazer mais um projeto. O dinheiro pode muito, né? Ou para coisas não muito boas, mas quando também bem direcionada, ela pode ajudar muito. E existe o Instituto do Professor Joaquim Amorim Neto. Ele é uma organização civil sem fins econômicos, de caráter filantrópico. Ele foi fundado em 2008 em Campina Grande, na Paraíba. E esse IPESC, esse instituto, está ligado à Unicamp, à USP, à Universidade Estadual da Paraíba, à Federal de Campina Grande, e o Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira, lá de Pernambuco. E esse instituto, ele quer desenvolver um projeto para criar um centro de referência em tratamento às crianças e mães atingidas pelo Zika vírus, e que tem microcefalia. Quem está organizando esse projeto é a doutora Adriana Mello, aquela médica que foi a primeira que fez a correlação da Zika com a microcefalia. Né? Ela quer não só fazer um trabalho de atendimento humanizado para as mães, mas também de atendimento para as crianças e pesquisa em Zika. Eu conversei com ela disse que já tem até algumas outras novas abordagens teóricas que ela está desenvolvendo, mas que precisa de pesquisa para poder avaliar a sua tese. Né? E ela está muito desolada, porque ela criou esse projeto com tanto carinho,
e não está conseguindo recursos. Ela conseguiu um projeto arquitetônico, o arquiteto Jonas Lourenço, ele doou o projeto arquitetônico, a prefeitura doou o terreno, e os tijolos foram doados pela empresa Salema, mas falta recurso para levantar. Então, nós estamos fazendo um grupo para ajudar, porque nós acreditamos que esse trabalho dela não vai só ajudar as crianças do Nordeste, mas as crianças do mundo inteiro, que a Zika vírus tende a se ampliar com o passar do tempo, né? Então, vocês querem conhecer melhor esse projeto, é acessar esse site. A meta é conseguir 200 mil. Eu não acredito que a gente não vai conseguir isso. Se cada um dá R$10, a gente divulgar nas casas espíritas, né? Deixar um dia de fazer um lanche, uma janta, né? E a gente consegue. E ela está muito isolada porque ela conseguiu pouco recurso. Lá no site, você tem lá o valor que já foi conseguido. E ela disse que só não desanima porque ela vê as mãezinhas com as crianças no colo pedindo ajuda. Tá? Eu vou deixar aqui por alguns minutos. Obrigado pela atenção de todos.